Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita básica de uma preparação francesa. Hoje nós vamos aprender a fazer o mirepoix. Ele originalmente foi criado para dar sabor às preparações, principalmente para sopas e caldos. E além de acrescentar sabor e muito sabor, ele também acrescenta muitas propriedades e nutrientes para o nosso organismo. Então a receita básica dele é com cebola, cenoura e aipo. Eu vou usar o alho poró porque eu particularmente gosto mais do sabor do alho poró, mas você pode fazer a original com o aipo e pode também substituir e acrescentar outros ingredientes nessa preparação. A receita original, a proporção de cebola é maior do que os outros ingredientes. Eu gosto de colocar meio que a mesma quantidade de todos eles. Eu acho que o sabor fica bem gostoso e a aparência também fica bem mais legal assim quando é todos na mesma quantidade. Além da utilização original, além de ser usada em caldos, além de ser usada em sopas, ela pode ser usada também para acrescentar sabor e nutrientes em carnes assadas. Então eu vou passar algumas formas de vocês usarem ele, vou usar também alguma preparação que eu vou fazer para vocês e vou ensinar a forma de armazenar essa receita. Então, para começar, ela é bem simplesinha, a gente simplesmente precisa picar todos esses ingredientes do mesmo tamanho. Então, ele é sempre em cubos pequenos, bem pequenos, para que fique bem homogêneo entre eles. Então, o tamanho tem que ser bem parecido um com o outro. E enquanto eu vou cortando, eu vou falando algumas coisinhas ainda interessantes sobre cada um deles. Vou começar então pela cenoura. A cenoura, ela é fonte de beta-caroteno. O beta-caroteno é um antioxidante extremamente potente que melhora principalmente a saúde da nossa pele. Ele ajuda muito no combate desse estresse oxidativo presente no nosso corpo. Isso ajuda com que melhore então a saúde da nossa pele, diminuindo o envelhecimento, protegendo contra os raios UV, toda a agressão, né, que os raios UV causam. Então ele faz essa proteção. E a cenoura ainda ela é rica em vitamina A. E a vitamina A faz principalmente a proteção da nossa visão. Então, como eu disse, além do sabor dela, a gente ainda acrescenta essas propriedades que vêm dela na nossa preparação e que faz bem então para nossa saúde. Então, primeiro eu corto em palitinhos e depois eu vou cortando os cubinhos. Então, como vocês viram, é cubinho bem pequenininho mesmo, que é a tradicional. Mas eu vou dar uma sugestão para vocês, duas sugestões, na verdade, para vocês sobre essa preparação aqui. Então, eu vou juntando elas já num potinho de vidro, porque a conservação dele é melhor no pote de vidro. Então, eu mantenho tudo aqui e eu vou fazer isso com todos eles então, né? Então, agora a cebola, eu vou tirar a casca. E eu vou cortar também em cubinhos, igual eu cortei a cenoura. Então eu vou cortar primeiro bastõezinhos e depois eu corto os cubinhos. Então a cebola, gente, ela é antioxidante também. É um ingrediente, né, que a gente já tem um costume maior de usar em quase todas as nossas preparações. Então a gente já conhece bem o sabor dela, né? Mas ela é antioxidante, ela contém um flavonoide que é a quercetina, que regula os nossos lipídios séricos, melhora o estresse oxidativo, melhora também os marcadores inflamatórios, ela melhora a nossa permeabilidade da nossa mucosa intestinal, diminui a pressão arterial e ela também previne câncer de estômago e, claro, além do sabor dela ser delicioso. Então eu vou cortar igual a cenoura, vou fazer os bastõezinhos primeiro e depois os cubinhos. E eu já junto com a minha cenoura aqui no meu potinho. E agora eu vou acrescentar o nosso alho poró, que eu vou fazer da mesma forma. Eu gosto de usar, aqui já tá cortadinho, então não dá pra ver qual que é a parte. Eu gosto de usar a parte que é a folha mesmo do alho poró. Eu limpo bem, higienizo ele e uso aquela parte que ela é um pouco mais fibrosa, até um pouco mais dura do que a parte que parece uma cebola mesmo ali do alho poró. E eu vou fazer igual eu fiz com os outros. Vou cortar primeiro em bastões
e depois em cubos. Eu gosto de usar principalmente essa parte, porque como eu disse, ela é um pouco mais fibrosa. E o alho poró, uma das principais propriedades dele é essa fibra que ele contém, que é a inulina. Ela ajuda muito na nossa função intestinal. É uma característica bem legal do alho poró por ser um vegetal que às vezes não é muito usado na nossa cozinha. Eu particularmente gosto muito do sabor dele, então eu uso bastante. Além dele agregar sabor, ele ainda agrega com essa fibra que ele tem, que faz principalmente a função de regular a nossa microbiota, aumentando o número de bactérias benéficas, o que consequentemente diminui o número das bactérias patogênicas presentes na nossa microbiota intestinal. O alho poró também tem a sua função melhorada quando ele é usado com azeite de oliva extra virgem. Então, como essa é uma base de preparações, normalmente a gente já acrescenta um óleozinho ali para refogar. Então, é interessante que esse óleo seja um azeite de oliva extra virgem, porque além de ser muito mais benéfico para o nosso organismo, melhorar também os nossos índices lipídicos, ainda vai ajudar nos outros ingredientes presentes aqui nesse nosso preparo. Então, gente, eu gosto de ir fazendo desse jeito, porque eu consigo ver certinho se eu tô fazendo na proporção que eu quero, né? Que no caso eu quero fazer exatamente a mesma proporção. Depois que já tá tudo assim, ou eu misturo antes de pôr aqui, ou eu coloco assim e agora eu vou só chacoalhando para ele misturar. Então, como eu disse para vocês, ele é usado como base nas preparações. Então, qual a forma de usar ele? Eu coloco o azeite de oliva na minha frigideira, coloco ele na panela, né, ou na frigideira, onde vai ser a preparação, e eu refogo ele levemente e prossigo com a minha preparação. Com ele você pode fazer o próprio caldo de legumes, então você usa essa base, acrescenta água e usa apenas a água. Isso é a receita tradicional dele como caldo de legumes. E o restante, no caso, os pedaços dele, você pode usar então numa carne. Como eu gosto de fazer? Vocês sabem que o meu caldo de legumes, eu gosto de processar os legumes junto depois de cozinhar um tempo ali naquela água. E daí eu gosto de bater tudo junto porque eu acho que fica mais saboroso. E quando eu faço uma sopa, por exemplo, eu coloco eles assim bem picadinho, refogo igual eu disse pra vocês e prossigo a preparação da minha sopa normalmente. Dessa forma eu posso congelar ele dura bastante tempo congelado, ou na geladeira eu consigo deixar ele assim no vidro por algumas semanas, até no máximo umas 3 semanas eu acredito que ele aguenta. Normalmente acaba antes, porque eu sempre faço uma medidinha assim menorzinha. Duas formas então, além dessa daqui que é a tradicional de se fazer. Você pode pegar esses legumes, colocar num processador e processar, e ele fica tipo uma pasta. Então isso ajuda se você não gosta da textura da cebola ou da textura de alguns legumes que tem aqui. Acrescenta eles na sua preparação. Quando você faz assim processado, é legal porque você pode acrescentar, por exemplo, num arroz. Então ele vai ter o sabor, vai ter as propriedades da cenoura, da cebola e do alho poró, e não vai ter os pedaços ali de cebola ou de cenoura no meio do seu arroz, que é um pouco diferente, né? Então é bem legal desse jeito. E a outra forma que eu acho bem interessante para fazer, principalmente em preparações com carne, que é você cortar ele, então, em vez de cortar em cubinhos pequenos, você cortar ele em cubos realmente cubos maiores assim, mantendo sempre a mesma proporção de tamanho. Quando for fazer dessa forma, eu acho legal usar o alho poró inteiro, tanto aquela parte que é tipo uma cebola mesmo, quanto as folhas do alho poró, e cortar em cubos maiores e colocar tudo no fundo de uma forma. Rega com um pouquinho de azeite de oliva extra virgem e coloca a sua carne já temperada por cima desses seus legumes e coloque assar dessa forma. Então assim, os legumes passam sabor para a carne passa sabor para os legumes e fica uma delícia. Essa é a receitinha básica da cozinha básica francesa, o nosso mirepoix, super gostoso, saboroso e cheio de nutrientes para nossa saúde. É isso, pessoal. Beijinhos e até a próxima!